Bom, nessa aula eu vou te mostrar algumas aplicações práticas e como que eu construo alguns componentes utilizando tipografia e espaçamento com todas as técnicas que a gente viu desde o começo de hierarquia tipográfica, de escala, 4 e 8 pixels, né, ODPs, toda a parte de espaçamento, entrelinha e tudo que a gente viu até então, como que você pode aplicar isso na prática. Eu vou tirar aqui da apresentação de slide, vou entrar no Figma de novo para ir mostrando para você passo a passo de como que isso é feito, tá? Deixa eu começar aqui com os botões porque é super importante. Vamos lá. Bom, quando a gente está falando de botões, eu mostrei até na outra aula, né, sobre line height, eu gosto de trabalhar com os botões e outros componentes sempre com 100% de line height. Né? Por quê? Porque eu consigo controlar o tamanho total do meu botão, levando em consideração que o texto, se for 16, por exemplo, como aqui, ele vai ter a altura 16 também. E aí o padding, top, bottom, left e right, né? Aquele espaço aqui ao redor, eu vou controlar do jeito que eu quiser, para ter um valor total que ainda está dentro da escala de 4 e 8 pontos, tá bom? Então a gente pode fazer, por exemplo, aqui um botão small, né, com 16 pixels, o peso da fonte median, letter space 0%, line height, como falei, 100%. Aí o padding, prestem atenção, 8 top, 16 right, 8 bottom, 16 left. Por que eu faço isso? Porque se eu colocar tudo 8 ou tudo 16, vocês vão ver que vai ficar muito achatado, né? Não vai ter espaço suficiente nas laterais. Então as laterais eu sempre costumo colocar o dobro ou próximo do dobro, utilizando algum número da escala, para que o botão se pareça dessa forma aqui, né? Que ele seja mais tem esse espaço extra, né? Até porque o line height da própria fonte ele já cria um espaço adicional, né? Visualmente falando, aqui no top e bottom do nosso botão. E agora, se eu quiser criar variações desse meu botão que sejam maiores, tem algumas coisas que eu preciso prestar atenção, tá? Se eu for sair do small, né, do pequeno, para o medium ou para o médio, algumas coisas vão mudar, mas nem todas. O que vai mudar aqui nesse caso é a quantidade do meu padding, porque o texto ainda está no tamanho interessante. Então, o meu padding, eu vou ver lá na minha tabela de números, né, da escala, quais são os números que eu posso aumentar. Então, de 8 foi para 12, então eu adicionei 4, e 16 foi para 20, adicionei 4 também. Então, eu estou trabalhando aqui com a escala de 4. Agora, de medium para large, vocês podem perceber aqui, você pode perceber na realidade, né, que eu botei 20 pixels para a fonte, e aí eu aumentei proporcionalmente o padding, né, em 4 novamente, 16, 24, 16, 24. E por que eu aumentei a fonte? Porque se eu tivesse mantido 16 pixels, a gente teria um espaço muito grande ao redor. Né? E sempre você tem que lembrar que muito espaço é ruim, pouco espaço é ruim. O ideal é ter um espaço harmônico ao redor do nosso texto, tá? Da mesma forma, para o meu extra large, para o meu botão gigante, né? Então aqui eu tenho 24 pixels da fonte, em 100%, então a altura da minha fonte é 24. Para top 24 também, para bottom 24, então é 3 vezes 24, o que vai me dar ali um total de 3 vezes 24 vai dar 68, 72 pixels. Então o meu extra large ele tem 72 pixels de altura total, sempre respeitando a escala, tá pessoal? Eu tenho mania de falar no plural, mas é só uma pessoa que está vendo aí. Então, assim, ó, respeita a escala, tá? Nesse caso, você pode observar que eu diminuí o letter space. Porque lembra, se a fonte aumenta, a nossa percepção do espaço entre as letras, ela vai aumentar também. A gente vai começar a perceber que as letras estão muito longe uma das outras. E aí você diminui o letter space, tá? A quantidade, ela vai depender da fonte. Nesse caso, menos 2% deixou a fonte parecendo boa e seguindo a proporção aqui dos outros tamanhos, tá? Beleza, vamos passar agora para campos de texto. Campos de texto é todo um universo à parte, assim, mas o que você tem que ter em mente é sempre tentar utilizar a escala também. Então, deixa eu abrir aqui meu painel. O meu título aqui, aqui está num tamanho bem extrapolado, tá? Você não vai fazer 32 pixels para o seu título, né? Geralmente é 16 ou 20. Então, assim, aqui é só para a título de exemplo mesmo. Mas então, 32 pixels para o meu título, o espaçamento do meu título para o meu campo, né? Tem 16. Se isso tivesse a proporção certa, seria 4 ou 8 no máximo.
O meu título aqui também, meu título não, meu label, né? Tem, não, não é label, desculpa. O meu texto aqui, meu input, né? Ele tem 32 também, seguindo o tamanho do título. E aí ao redor dele, percebam que eu estou colocando 32 também para manter a proporção, tá? E o forgot password também, né? Nesse caso 32, e aqui eu tenho 36 por 36. E meu forgot password, eu coloquei aqui uma fonte 24, então não é 32, o que vai me dar um top padding aqui e um bottom padding de 36. Mas não tem problema, porque o que vai contar aqui na criação desse espaço ao redor dos elementos é o elemento com maior altura, tá? Então vai ser sempre 32 de cada lado. Meu HyperText tem 24, 16 de espaçamento, mantendo a proporção daqui, tá? Então percebam que todo o meu componente ele usa os mesmos números, né? E isso ajuda ele a ter um visual mais consistente. Então essa é a importância da utilização de uma escala. Quando você entende a escala, você pode começar a quebrar, né, essa regrinha e você pode começar a adicionar números que não são tão consistentes, mas que fazem sentido para aquela composição de uma maneira geral. Mas isso eu não recomendo para nenhum iniciante, né? Eu acho melhor sempre manter a consistência. No caso de cards, a mesma coisa, tá? Sempre mantendo os tamanhos dentro da escala. Nesse caso aqui, ó, percebam que está tudo componentizado, né? Tem auto layouts, eu não renomeei, né? Não preste atenção nisso aqui. Ah, mas todos os meus elementos que compõem esse card, eles estão dentro da regra de 8 ou de 4 pontos, tá? Meu header tem 80, esse card aqui ele tem 56, e aí o espaço ao redor é 24, 24, 24. Então, assim, aqui vai ter uma diferençazinha, né? 31 ali, 30 aqui. Por conta dessa linha aqui, né? Essa linha aqui, ela ocupa um pixel, então por isso que tem essa diferença. Ó, aqui 29, aqui 31. Então eu estou considerando a borda também, tá? Então, assim, quando você começa a fazer tudo com 8 ou 4 pontos, as coisas começam a se encaixar de uma maneira muito mais fácil na sua composição. Ó, 40, aqui tem 12 de espaçamento, 40 também. Esse espaço lateral que você está vendo aqui, de 189,5, não é tão relevante quanto quando você está alinhando coisas no centro, né? Porque o espaço que sobrar é o que sobrar, não tem muita diferença. O que importa mesmo é o top e bottom e estar centralizado, porque os laterais, como isso aqui é um componente que ele vai mudar de acordo com o valor, ele vai se ajustar automaticamente, tá? Bom, e agora um exemplo de tabela para fechar aqui a nossa aula de exemplos práticos. Você lembra que eu falei que números são alinhados à direita? Isso aqui eu peguei um componente pronto de algum UIKit só para mostrar para você como que isso funciona na prática, né? Então, assim, percebam que todos os textos aqui, né, eles estão alinhados à esquerda, mas quando a gente vem para os números, todos eles alinhados à direita, né, por ser mais fácil de ler números dessa forma. Claro que nesse exemplo aqui tem algumas coisas que podem ser ajustadas, né? Eu espero que você já tenha identificado que, por exemplo, o letter space ele poderia ser menor, né? Ele poderia ser um menos 3% aqui, que ficaria interessante, né? Porque esse visual com os números com letter space muito grande acaba causando uma certa estranheza, mesmo que você não saiba explicar o porquê, tá? E a fonte muitas vezes contribui para isso também. De resto, né, os botões aqui, nesse caso, esse designer decidiu trabalhar com uma escala diferente, ele não está trabalhando com 8 pontos, e é legal que você entenda isso, tá? A escala de 8 e 4 não é uma regra, ela é mais uma forma de auxiliar você a não pensar muito nos tamanhos, mas quando você entende a regra e você entende que nem tudo vai se encaixar no seu design, aí você começa a criar coisas que fogem um pouquinho daquele padrão, tá? Mas mesmo assim, ó, se você observar, o tamanho total dessa peel aqui tem 20 que está dentro da regra, tá bom? Então, assim, entender que nem todo design system vai solucionar todos os problemas. Às vezes a gente precisa mudar algumas coisas nos componentes para que a experiência seja boa, né? Designer que segue design system só pela razão de seguir design system, ele muitas vezes não está priorizando uma boa experiência, tá? Então sempre leve isso em consideração. Se o design system não comporta, talvez há necessidade de um reajuste ali
para esses edge cases, né? Esses casos que são mais avulsos, assim, eles não acontecem com tanta frequência. Bom, é isso, né? Só lembrando para você avaliar essa aula. Se tiver mais exemplos ou ficou com dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. E eventualmente é bem provável que eu traga mais aulas para esse curso. E aí você vai ser notificado se alguma outra aula foi adicionada. Mas a princípio você teve contato com tudo o que foi necessário. Aliás, você teve contato com tudo que é necessário para trabalhar bem com tipografia. Eu vou tentar colocar alguns exercícios, né, no Figma aqui para você, e aí você vai trabalhando esses conceitos que você viu ao longo desse curso para cada vez ficar melhor. E se você quiser uma avaliação, pode me mandar, entrar em contato, que quando eu tiver um tempo eu respondo, dou feedback tranquilamente, beleza? Então, me despeço aqui e a gente se vê em outros vídeos aí dentro do ciclo. Até mais!